Seu happy hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da 1 sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Toda quarta às 19 horas na TV1 tem conexão com Roberval Souza. A credibilidade de profissionais que conhecem a nossa história. Assista a TV1 via streaming exclusivo. Aplicativos para Android e iOS. Nas plataformas das redes sociais. E pelo Google Play na sua Smart TV. Computador, tablet e outros dispositivos. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV1, a TV que você se vê. Olá, eu sou o Roberval Souza. Toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, eu tenho o programa Conexão Acesse na TV1. Estou te convidando, vem ver as entrevistas dos candidatos a prefeito de Petrolina, Juazeiro e Santa Maria da Boa Vista. Eu sempre faço alguns comentários dentro daquilo que as redes sociais me enviam, ou me pedem, né? E hoje, precisamente, porque tudo isso é atualizado a cada instante, rede social. A rede social é muito dinâmica. Então, hoje o pessoal estava comentando comigo sobre a questão dos vereadores. Muita gente se lançando, eu não sei nem, eu ainda não parei para ver a quantidade de vereadores, de candidatos a vereadores que tem em Petrolina, Juazeiro, Santa Maria, Lagoa Grande, mas segundo Chiquinho ali tem um monte, né, que a gente ainda vai ver, e um monte bem grande, né? Ora, é interessante, é bom, sim. O problema está, tá certo, nessa relação candidato-eleitor. Eu sou muito cético com relação a isso, porque muita gente se aproveita nessas oportunidades para vender seu voto e ir atrás de vereadores para vender o seu voto porque você vai pedir. Eu já comentei aqui que eu milito nessa área de marketing político desde a década de 80. E o que eu vejo sempre são as pessoas, quando chegam nessa época, aproveitarem do candidato para vender o seu voto. Olha, isso é horrível, porque esse que vende o voto, tá certo? Ele não vai ter direito nenhum de reclamar a falta da saúde, a falta da educação, a falta de uma boa estrada. Não tem direito. Ele perde esse direito porque ele se vendeu. Tem pessoas que dizem, não, mas isso aí é porque é questão da cultura. Vamos mudar essa cultura. E a cultura se muda, tá certo? Quando o candidato a vereador disser não. E um diz não, o outro diz não, e assim se propaga essa vibe das pessoas, tá certo? Dizerem não. Mas vão procurar, pode ver que onde tiver vereador já de mandato, pode ir nos gabinetes hoje, tá certo? Que tem um monte de gente lá só para pedir. Ah, mas é cultural. Cultural o quê? Cultural, tá certo? É você dizer não. Não porque você que vai dizer o sim, depois você vai dizer a ele. Você candidato, vai dizer a ele, não me peça nada porque você vendeu o seu voto. Eu fui acostumado com a minha avó de fazer as coisas com honra, com integridade. Eu fui criado assim. Tá? Então, eu nunca fui pedir nada a ninguém que não fosse para o bem coletivo. Individualmente, para quê? O que é que você ganha em pedir alguma coisa do coletivo? Ah, porque eu sou pobre. Amigo, amiga, eu sei o que é fome. Eu passei fome. E não me envergonho disso, não. Não tenho a mínima vergonha, tá certo, de dizer isso. Eu sei o que é fome, eu passei fome. Aí você me vê hoje arrumadinho e tal.
Mas, veja, é uma história que foi construída, é uma história que foi conquistada. E isso me dá todo o direito de dizer o que eu quero. Por quê? Porque eu conquistei, eu estudei, tenho mérito para isso, porque eu busquei. E você, que fica naquela, que eu sou pobre, não tenho nada, porque o governo não me deu, porque ninguém me deu oportunidade, saia dessa maré, mande em outras, tá certo? Navegue, tá certo? Não num mar vermelho, mas num mar azul, num mar verde, aquela cor que estiver sendo refletida do céu. A água, aí a gente tem o Rio São Francisco, às vezes está lindíssima, eu curto, às vezes, sento e fico vendo o rio, e a cor que está sendo refletida pelo sol. E eu vou chegar e ficar chorando, me lamentando, porque ninguém me deu isso, ninguém me deu aquilo. Toda pessoa que lhe der alguma coisa, ela está querendo alguma coisa de volta. E é sempre a sua dignidade que está em troco. Sempre a sua dignidade que está em troco. Então, pense nisso, tá certo? Eu tenho feito comentários aqui que tem me rendido, às vezes, pessoas, né, que têm pensamento diferente. Respeito, eu não agrido ninguém, eu apenas digo aquilo que penso. Eu acho que é por aí que a gente caminha. A banda toca à medida que as pessoas se respeitam. Respeito todas as opiniões diferentes da minha, não tenho nenhum preconceito com relação a isso. Tem pessoas que dentro das redes sociais, né, me classificam disso, daquilo. Também não vou dizer nem o que eles me classificam, porque não adianta, né? Me classificam assim, assado, cru, cozido, mas cada um é cada um. Eu fui educado assim. Te respeito, tá certo? E quando você vem com agressões, né? Quem tem flores dá flores, e quem tem só a parte do espinho da flor dá espinho para os outros. É essa consideração hoje que a gente abre o programa. Nós hoje começamos a entrevistar os candidatos a prefeito de Santa Maria da Boa Vista, hoje com a professora Yolanda, né? Ela está aqui dizendo que está iniciando na questão política. Aí eu cheguei e disse para ela: olha, todos os entrevistados que vêm aqui, eu não começo por política, eu começo para entender de gente, porque eu gosto de gente, sei da necessidade de que as pessoas, quando veem um político, elas se separam o político da pessoa, e a gente tem que ver também, mostrar para essa população e nossos ouvintes e nossos telespectadores que é gente que está sendo aqui entrevistada. É um político, está se colocando numa situação da política, mas não deixa de ser a pessoa que tem as suas verdades, que tem o seu conteúdo, né, de formação, e tem aquilo que pode passar de bom para a sua comunidade, por isso que está se colocando como candidato. Nós vamos ao intervalo, depois voltando com o professor Yolanda. Seu Happy Hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da 1 sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Toda quarta às 19 horas na TV1 tem conexão com Roberval Souza. A credibilidade de profissionais que conhecem a nossa história. Assista a TV1 via streaming exclusivo. Aplicativos para Android e iOS. Nas plataformas das redes sociais. E pelo Google Play na sua Smart TV. Computador, tablet e outros dispositivos. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV1, a TV que você se vê. Olá, eu sou o Roberval Souza.
Toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, eu tenho o programa Conexão Acerte na TV1. Estou te convidando, vem ver as entrevistas dos candidatos a prefeito de Petrolina, Juazeiro e Santa Maria da Boa Vista. Lembrando que você, para assistir toda a nossa programação da TV1, você pode usar a nossa plataforma exclusiva via stream, né, baixando o aplicativo, o app, né, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador ou na sua Smart TV. Né, se ela acessa a internet, então você baixa o nosso app, TV1, o app TV1. Ou ainda você vai para o www.tv1digital.com e lá você vai para, né, pega o link que já está lá, tá certo? Quando você abre, né, a nossa página já está lá. O link é só você clicar, ou Facebook, ou YouTube, ou Instagram, né? Como é que, Chiquinho? Instagram. Instagram. Segundo o nosso amigo Ricardo, que a gente manda um abraço, né? Que está lá em Recife. O pai dele ontem passou por uma cirurgia, mas graças a Deus transcorreu tudo bem. E a gente manda aquele abraço, tá certo? Tanto para o pai do Ricardo, que, né, ainda está na UTI, né? E para Ricardo, esperamos que ele esteja mais descansado e menos nervoso. Ricardo, um abraço, certo? De todos aqui da TV1. Voltamos, né? E a gente volta com a nossa entrevistada de hoje, né, não entrevistado, mas a nossa convidada de hoje, que é a professora Yolanda. Quem é a professora Yolanda e a política Yolanda? Quem é? Boa noite a todos que estão me ouvindo nesse momento. Boa noite ao time, né, TV1, na pessoa do nosso entrevistador, Roberval Souza, né? Isso. Meu boa noite a todos os boavistanos, boa noite a todos os meus apoiadores. Inclusive eu tenho apoiadores aqui que tem uma repercussão muito grande. Quero dar um bom dia a meus amigos petrolinenses, né, que tem um trabalho prestado em Santa Maria da Boa Vista e que se doaram voluntariamente para me ajudar. Um bom dia a Lucinha Mota, a meu médico, meu amigo, Dr. Marco, ortopedista, e Rosalvo, né, que todo mundo conhece. Uma boa noite a meus amigos, meus irmãos, meus companheiros do Projeto Fulgêncio, que é a casa onde eu moro, lá no campo. Um carinho especial por toda essa população e a todos os boavistanos que estão nas localidades do assentamento da região ribeirinha que eu trabalhei, Povoado de Caraíbas, Urimamã, as fazendas ciclovizinhas, Riacho São Pedro, Fazenda Milano e a minha sede, a sede do município de Santa Maria da Boa Vista, que me deu o privilégio de conversar ultimamente com eles e que entendeu a minha mensagem, porque eu sou candidata a prefeita de Santa Maria, depois que a gente está ali no Projeto Fulgêncio há quase 33 anos. Faz agora em outubro, dia 16, 33 anos. Essa ideia de ser candidata a prefeita, ela vem da ação social dentro desses locais que você citou, ou vem assim da sua expectativa de querer contribuir de alguma forma mais ampla? Veja só, Roberval, eu sou um ser político, eu sou uma cidadã que eu contribuo onde eu estiver. Eu sou florestana, nasci na Fazenda Roque, passei 16 anos morando numa mansão de casa de barro, meus pais agricultores, meus irmãos trabalhando na roça, inclusive as mulheres tinham que trabalhar no horário e ajudar em outro, né? Então, desde lá eu já vinha contribuindo de alguma forma com minha família, com minha localidade. Me formei em casa de família, tive que, no meu primeiro emprego, ter que sustentar minha faculdade, a faculdade de minha irmã. E quando eu terminei a faculdade, eu tinha 2 sonhos. O primeiro sonho era reconhecer meus pais, que tinham me dado a credibilidade de pagar de família, para poder investir no saber, que era a única coisa que eles podiam deixar para mim. O segundo sonho era voltar para a minha comunidade do Projeto Fulgêncio, atingidos por barragem, para dar uma contribuição onde fosse necessário, como professora, nas associações, nas cooperativas. Na história de luta muito esmagadora que os atingidos por barragem, não somente o Projeto Fulgêncio, mas todos, sofreram, muitos pagaram com a vida. Nós temos um débito muito grande na vida humana, a gente perdeu muito,
para chegar onde chegou. Isso me emociona, porque quando mexe nas raízes, a gente trouxe tristezas, mas a gente trouxe alegrias. A gente sofreu muito no Projeto Fugente, mas hoje a gente já está na glória de poder caminhar com nossos próprios pés. Então, eu tenho 27 anos de trabalho na educação infantil, na educação fundamental 2. Sou pós-graduada em Geografia. No próximo ano eu me aposento. Eu estava engajada na luta política, já fui candidata a vereadora, bem favorecida. Nunca fui vereadora, mas tive a honra de ser lançada pelo maior líder da região, que foi injustamente assassinado no Prédio Fulgêncio, né? O senhor Fulgêncio Manuel da Silva, o qual eu tenho uma memória inesquecível, como muitos têm. E eu sempre contribuí na questão da luta, das conquistas das escolas do Projeto Fulgêncio. Quando a gente chegou em 86, eu não estava, mas em 91 eu já estava inteirada da luta, e a gente teve que desmanchar uma escola de madeira que aglomerava toda a população, uma população Fundamental 2, se aglomerava lá em péssimas condições, e a outra parte ia para a cidade de Pau de Arara ser humilhado pela cidade, passavam fome. E aí eu fiz a militância dessa escola, vi as péssimas condições, a CHESF atrasando muito a questão da conclusão das obras permanentes, uma estrutura muito boa, mas não terminava, tinha que a gente fazer pressão. E aí, juntamente com o senhor Fulgêncio, o senhor Deordete e outros companheiros de luta, a gente travou um desafio de levar esse fluxo para as principais escolas, mesmo sem janela, mesmo sem ser fundada, porque se a gente não fizesse nunca, ia ser concluída. E eu fui uma liderança jovem, eu acho que eu tinha 22 anos na época, e tinha uma proposta na época, ninguém queria ser mais gestor, mais dificuldade. E eu que guerrilhei, a companheira ela dizia, você vai assumir a direção da escola. E de fato eu assumi. Assumi Yolanda, essa muita questão, perseguição política, entendeu? Deu meu embasamento. E aí a coisa se procedeu da minha liderança, da educação, às associações, as primeiras associações. Deixa eu tomar aqui só a tua palavra na seguinte situação. Veja bem, essa história de luta, ela nunca entrou assim para uma disputa de uma majoritária, no caso prefeita. Dormia na localidade e eu fiquei na suplência, entendeu? E depois, novamente, sem ele, eu fiquei bem mais votada no município, não tinha mais ele. E aí, por muitas coisas que acontecem dentro dos nossos municípios sertanejos, as pessoas não querem alguém como professor Yolanda incomodando o governo. E eu fui tendo paciência, continuei contribuindo no chão do meu projeto de urgência, no chão da minha escola. Eu amo as crianças, eu acho que se as crianças fossem votar em mim, eu era a candidata mais eleita. As crianças é uma coisa que, divina, né? Então, quando tem criança, a gente às vezes se apaga, né? Então, veja só, mas aí eu fui andando sem interesses político-partidários, entre aspas. Se saísse na pesquisa, ou pela cota de mulher, eu sempre saía. Mas eu fui injustiçada 2 vezes, quando me lançaram, não me lançando, candidato a vereador. E eu percebi a malandragem de 2 grupos políticos de Santa Maria. Tanto a situação como a oposição, que eu tentei ajudar. Passou a eleição, eu sempre gostei de levar as minhas ideias. Eu lembro em um governo, que eu acho que tem uns 12 anos mais ou menos, que eu alavanquei a primeira creche lá no projeto que não tem, na área agrícola, onde os pais passam o dia na roça, e eu passava nas agrovilhas e via tanta criança à toa modo de falar, se virando sozinha, e eu coloquei como projeto, e eu trabalhei 1 ano no governo, quando viram que eu estava incomodando, me substituíram, sem a prévia comunicação. Mas a creche saiu? Nunca, mas de 4 em 4 anos ainda é pano de fundo dos governantes de lá. Dos candidatos. Pegando esse mote aí, a gente entra um pouquinho na política, né? Na política atual. Quais assim, no teu plano de governo, naquilo que tem de proposta, tá certo, para a população de Santa Maria, qual seria o ponto principal que você levantaria no teu projeto de governo? Muito boa a sua pergunta. Veja só, eu tenho uma demanda do município. Como eu falei, meu plano de governo... Só te cortando, mas tudo que você fizer agora, você não pode fazer só exclusivamente, porque você tem que não posso centralizar a minha casa, mesmo porque eu já conheço, eu tenho que ir conhecer melhor mais as outras localidades que têm uma afinidade comigo pela educação, pela agricultura, porque as bandeiras de Santa Maria, que tem que alavancar o desenvolvimento, como qualquer outro país desenvolvido,
é a agricultura e a educação, porque tudo está em torno do que se gera de oportunidade, entendeu? Então, pegando esse gancho, eu tenho uma demanda enorme, tanto do projeto Fulgêncio como do município. Eu estou construindo passo a passo, com as comunidades, como você frisou muito bem aí, o coletivo é o que interessa. Veto a venda de voto. Eu não quero que ninguém se aproxime de mim para pedir alguma coisa, ainda que eu tivesse, porque a gente tem que se valorizar quanto ser humano, se valorizar quanto cidadão, e que 4 anos a gente tem forças para a gente resolver os nossos problemas. E por que em 2 meses a gente se embeleza com aqueles que antes já têm as regalias deles, que eles têm condições de visitar as comunidades e discutir os anseios. Mas por que em 2 meses eles são tão bons? Por que eles são tão bons? Porque nessa época todo mundo vira prefeito, né? Vira perfeito, herói, não vira prefeito, herói. né? Esquecem até de Deus para colocar eles no altar. Então eu quero dizer, eu não quero voto de qualquer forma. Eu não estou nessa eleição só pensando na vitória. Lógico que a gente quer ser vitorioso. Mas assim, como eu estava tentando fechar, meu plano de governo participativo eu estou construindo com as localidades. Eu tenho uma Bros. Eu ando só, não tenho medo de nada. Eu tenho um Senhor que me guia. E quando eu sentir aperto, também eu tenho pessoas que me ajudam. Não para fazer a guerra, mas para cercar a minha intenção de fazer a verdadeira mudança de Santa Maria da Boa Vista. Então eu venho construindo, 70% eu já construí, porque eu digo assim, essa pandemia não veio por acaso. Veio até favorecer o político pequeno, que tem os projetos, tem a boa vontade, mas não tem os recursos, não tem os influentes que pleiteiam a Secretaria da Educação para depois abandonar o povo. Então, com essa da tecnologia, eu me senti muito agradecida, eu estou muito feliz. Se a eleição fosse hoje, eu não ganhasse, chegasse a uma votação surpresa, já estava feliz, já estava agradecida. Por quê? Porque as pessoas me retornam, mesmo sem andar lá, e dizem como as outras pessoas que estão candidatas estão trabalhando e tentando derrubar meu nome, tentando enfraquecer o nome da professora Yolanda. Por quê? Porque não tem respeito a quem vem do campo, a uma pessoa pequena, a uma professora, a uma mulher mãe, que eu sou uma mulher mãe. No meu dia a dia eu vou para a roça, está aqui as minhas mãozinhas, sofrido. De manhã eu vou para a escola, de manhã eu vou para a escola, à tarde eu vou para a roça, à noite eu estou cansada, acordo de madrugada, retomo e cuido dos meus filhos. Um casal que eu quero mandar um cheiro especial aí, que me ajuda, entendeu? Então, como eu ainda tenho vontade de falar na questão do plano participativo, eu digo que as pessoas não tenham pressa, não tenham desespero. O número falaram que eu não era candidata, falaram que no final desse blá 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 eu vou para o grupo A, grupo B. Não vou, eu sou grupo C. Eu tenho minha defesa, eu tenho minha posição, eu tenho minhas ideias, eu tenho meus projetos. E de pouquinho em pouquinho eu chego na casa de vocês, não tem preocupação. O Projeto Fulgêncio já me conhece, eu tenho agora que estender a minha humildade às outras localidades. Você, basicamente, você está dentro da estrutura de educação. Assim, o que é que você vê que você pode intervir na educação, tá certo? De Santa Maria como um todo? Não só a área de Ribeirinha, mas a área que é assentada... O contexto social de Boa Vista. Veja só, eu tenho propriedade para falar com isso, que bom. É um dos tópicos que eu tinha selecionado para essa entrevista. Porque assim, eu tinha antecipado falar saúde e educação. E por quê? Porque você fez uma pergunta e eu não esqueci, mas eu vou agora casar os 2 temas que andam junto. E vou deixar a agricultura por último, porque é uma especialidade maior no sentido de gerar emprego e renda, mas com incentivo político voltado para potencializar as áreas agrícolas. Então vamos lá. Na educação, como eu tenho propriedade para falar, tanto eu quanto a professora Elza Brandão, que é muito conhecida, que está na mandata coletiva do meu partido pessoal, e outros companheiros esquecidos, mas eu não esqueço, não vou citar o nome aqui, porque é como eles disseram, a gente apoia, mas a gente tem medo da perseguição da política do município. Infelizmente ainda existe hoje. Existe e sempre vai existir. Então, o emprego é urgente. Eu tenho pessoas que apoiam a mim, mas dizem, pelo amor de Deus, Yolanda, não me compromete. Suas ideias são excelentes. Ótimo. Então, concluindo o que eu estava falando.
Então, a gente vem numa luta de muito tempo, de governo de situação, de oposição, como eu já disse, tanto faz eu apoiar como não. Quando eu estou indignada com uma coisa, eu vou lá, tento dialogar, não dialoga, a gente vai para as ruas. As pessoas conhecem essa marca minha de professor Yolanda, e eu quero chamar a atenção principalmente da categoria de professor Santa Maria da Boa Vista. Todo o tempo vocês se identificaram comigo e com a professora Elza nessa luta de lutar pelos nossos direitos, lutar principalmente pelos precatórios que a gente foi injustiçado, como muitos municípios foram injustiçados com o precatório. Eu lembro que na eleição passada, Roberval, em plena campanha, que eu não era candidata, que eu tenho 12 anos que eu decidi a não ser candidata, para que as pessoas me vissem mais como ser humano. Isso é muito importante o que eu estou dizendo. E para ver meus filhos crescer, curtir meus filhos, curtir minha roça, que é perto de casa, fazer o melhor no chão da minha escola com minhas crianças. Eu optei trabalhar com criança porque eu acho que a base da educação é a educação infantil, é o alicerce do futuro de qualquer geração. E aí, em plena campanha, a gente fez uma audiência e chamamos todos os pré-candidatos a prefeito, mas eles não saíram da pose de campanha, não foram, justamente pelo assunto precatório. A gente tem muito tempo lutando por precatório e a categoria conseguiu, através de Elza Brandão, que está na mandata aqui do pessoal, ela conseguiu uma brecha para discutir com a gente e viabilizar uma solução. Como era pleno período de campanha, o ideal sugeriu a gente colocar todo mundo dentro desse bolo, mas ninguém foi. E a gente teve um encaminhamento com a banca de advogados para que a gente pudesse bloquear o recurso, porque a gente não sabia quem seria o próximo gestor, para depois a gente ver como é que ficaria a questão de quem tem direito. E aí, veja bem, a gente mobilizou, e quando se passou a eleição, o gestor municipal teve 1 ano e meio na minha posição de professora ética, porque eu dizia a categoria: todo governo tem direito de alicerçar em 1 ano. Eu não vou bater de frente nem com situação nem oposição. Eu vou deixar organizar a casa. E aí a gente esperou 1 ano e meio e nada aconteceu. E aí a gente voltou novamente para a categoria do sindicato, né? E discutimos uma forma da gente dialogar, e a gente não teve espaço nem no executivo, nem no legislativo. E aí a gente foi para as ruas. E quando eu fui para as ruas, eu fui mais uma vez injustiçada. Há quase 12 anos eu perdi 100 horas com 2 empréstimos comprometidos. Eu fiquei de uma renda de 35% e fui para a roça me fortalecer. Aí veja só, conclusão, se passou 1 ano e meio, a gente fez essa ação, não deu em nada, porque o diálogo não foi aberto, e a gente teve um movimento, não, um evento de formação que a gente tem todo ano, que eu quero parabenizar todos os governos de Santa Maria. É o principal movimento, a educação do campo, a formação, e a gente estava em categoria 3 dias, e eu novamente disse aos colegas: é a vez dele se colocar quanto os precatórios. Não vou cutucar, vou deixar à vontade. E lá eu fui injustiçada novamente nesse movimento. Eu tinha uns projetos sociais com os alunos que eu queria ver nos estandes, e me pediram com 15 dias, e eu dei e não apareceu. Eu vou deixar para o último dia. Então, quando foi no último dia, no encerramento, na fala de todo mundo, eu pedi a vez, ninguém deu. Eu fui ousadamente lá e pedi a vez. E eu chamei a atenção do gestor, em nome da categoria, sobre os precatórios. E ele nos garantiu o seguinte, que assim como a banca garantia 40%, ele garantia também, mas que a gente tivesse calma, que esperasse o momento certo, porque está em transição jurídica, e que esse dinheiro ia chegar na hora certa. E eu novamente me recuei um pouquinho, fui injustiçado por algumas pessoas, esperei 1 ano, mais 1 ano, infelizmente o precatório não veio. Na pré-candidatura agora, ele falou que só tinha um pouco, e que tinha investido na inovação das escolas, na inovação da educação e na construção e na reforma das escolas. Bom, Yolanda, a gente vai para o nosso intervalo e eu queria deixar uma provocação. Quando você se foca, tá certo, por exemplo, no projeto Fulgêncio, nas áreas também que são ribeirinhas ali do Rio São Francisco, né, ali de Santa Maria, né, será que você não perde espaço com relação ao núcleo, né, central do município?
A gente vai para o nosso intervalo e depois a gente volta. Seu happy hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Toda quarta às 19 horas na TV1 tem conexão com Roberval Souza. A credibilidade de profissionais que conhecem a nossa história. Assista a TV1 via streaming exclusivo. Aplicativos para Android e iOS. Nas plataformas das redes sociais. E pelo Google Play na sua Smart TV. Computador, tablet e outros dispositivos. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV1, a TV que você se vê. Olá, eu sou o Roberval Souza. Toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, eu tenho o programa Conexão Acerto na TV1. Estou te convidando, vem ver as entrevistas dos candidatos a prefeito de Petrolina, Juazeiro e Santa Maria da Boa Vista. Voltamos, né? Você assiste a nossa programação, né? TV1, através da nossa plataforma exclusiva, você baixa o app, né? O Apper, né? O pessoal tem muito essa coisa de... né? O Instagram, né? Chegando. Eu digo às pessoas às vezes que eu saí do mato e o mato não saiu de mim ainda, né? Realmente eu saí do mato, né? Eu saí do mato. Aí às vezes eu me pego na situação de que o mato não saiu de mim. Aí você assiste a TV1 nas nossas plataformas exclusivas e streaming, né? Baixando o aplicativo, o Android ou iOS, né? Seu smartphone, você iOS ou Android, você baixa e você nos tem 24 horas, dá o prazer da sua companhia 24 horas por dia ou naqueles programas que você melhor se identifica. Ou você pode entrar no www.tv1digital.com e lá você se direciona para uma das plataformas, né? Facebook e YouTube ou Instagram, né? Lembrando que a nossa programação não é uma programação de grade, nem uma programação fixa, é uma programação que ela é variável. A gente pode ter aqui certas pessoas que venham falar de educação, né, e loca o espaço e fala sobre a educação, dá uma palestra sobre a educação, enfim. A TV1 é uma TV digital, tá certo? E ela está nessas plataformas. Então a gente não tem nós temos programa, estamos vendo mais alguns programas, né? Mas a gente tem o Conexão Acerto, que é às 19 horas, né? Essa semana, quando essa vibe ainda, quando tiver essa vibe política, será, né, exibido todos os dias, a partir da terça-feira, sempre a partir da terça-feira. A gente tem o Esporte na 1, que é dia de quinta-feira, a partir das 18 horas. E o Boteco na 1, que é um programa mais descontraído, mais leve, mas sempre de boa música e de bons artistas, porque a nossa intenção é divulgar, principalmente depois dessa pandemia, que esse pessoal da música ficou parado e tem muita gente passando fome. Eu digo isso porque com toda a propriedade, sabe por quê? Porque me aparece gente aqui querendo vender instrumentos de trabalho, né? Guitarra, bateria, caixa de som, mesa de som, e por preços insignificantes. E ainda chegam para mim e dizem, porque eu quero vender porque eu estou passando fome. E, como eu disse no início do programa, eu sei o que é fome. Então, lembrando a você que você pode assistir a nossa programação, né?
baixando o seu app no seu smartphone, iOS ou Android. Aí voltamos aqui com o professor Yolanda e eu fiz aquela provocação, né, que deixei aqui, se era a questão educação e a questão de visibilidade só para os núcleos ou ela tinha, assim, especificamente alguma proposta para o núcleo central de Santa Maria de Boa Vista, que é um lugar lindíssimo, né? Eu conheço lá e eu adorava ficar ali olhando aquele lugar que chama Manzanzeiras. Aquele local específico, porque o sol é lindíssimo, né? E quem não teve a oportunidade de conhecer, vai lá em Santa Maria, na hora do pôr do sol, tem um lugar chamado Manzanzeira, lindíssimo, tá certo? Natureza, eu tenho fotos, que tirei fotos lá, embora eu sou um péssimo fotógrafo, né? Mas Dona Alba, ela tem um olhar da máquina fotográfica melhor. E aí, Yolanda, essa proposta, ela tem raízes também no núcleo habitacional central lá de Santa Maria? Veja só, a educação ela está em todas as localidades, né? Ela está em tudo. Quando eu defendo a questão da educação, eu estou defendendo a educação de todo o município. É uma realidade só. Mas aí eu quero me voltar agora para uma coisa que liga, que está relacionada à saúde e à educação, que é uns programas de governo que eu quero. Um é fazer a retomada e o outro fazer a ampliação. E que, considerando a demanda, o anseio das comunidades, eu sei que nasceu esse anseio do Projeto Fulgêncio, mas eu sou solidária e acho que as áreas de assentamentos merecem toda essa atenção. Os bairros mais humildes de Santa Maria da Boa Vista, da sede também, necessita desses programas. Enfim, todas as localidades vai ter o prazer de me dizer se essa a necessidade, se é a mesma que a gente tem no projeto e nos assentamentos. E quero dizer que esses programas, é um programa que já deu certo de 92 a 96, quando o senhor Fulgêncio era diretor distrital do Projeto Fulgêncio. Ele queria estender as outras localidades, mas lá foi um experimento dos programas. E eu lembro muito bem, então, meus dois projetos, que eu acho que é uma expectativa muito grande para uma demanda de formados jovens que a gente tem em todas as localidades, que não é só o Projeto Fulgêncio e que eu estou levantando através da juventude, é o projeto de nome Agente Escolar e Agente Comunitário. O agente comunitário a gente já tem, só que ele é muito limitado, a demanda aumentou e a gente precisa ousar ampliar. E o agente escolar, porque em parceria esses dois projetos, eles trabalham com os PSFs, os postinhos de saúde nas localidades, e com as escolas na questão da comunidade escolar, que é família e todos que interagem. E eles vão trabalhar, além da missão, porque o agente comunitário ele já tem a missão, entre aspas, que eu prometo que se eu ganhar a gente vai fazer uma fiscalização nessa obra e vai investir mais para de fato acontecer a assistência nas famílias. Então, eles vão trabalhar a missão em si do programa, mas também considerando a nova demanda, que é grande, e a nova realidade do Covid-19, a gente vai trabalhar temas tipo, além da higiene bucal, a higiene pessoal, a água potável, o destino do lixo, saneamento básico, entre outras coisas. A gente sabe que o foco agora é o Covid-19 e a dengue, que todo mundo só fala lá em outro município, no Covid-19, esquece que a dengue está matando também, entendeu? Então lá atrás a gente trabalhava essas questões, mas a demanda era menor e hoje está maior. Então eu tenho que ser ousada, quero dizer a Santa Maria da Boa Vista, a todos os jovens, que a gente vai gerar esse primeiro emprego jovem, através desses dois programas, ampliação de agente comunitário e do projeto agente escolar, que é muito necessário e que esse suporte quem me deu foi a comunidade. Vamos retomar porque já deu certo. Agora tem uma preocupação, sabe, Roberval? Caso eu ganhe a eleição, eu quero fazer um experimento de 1 ano em todas as localidades, porque essa experiência foi no Projeto Fulgêncio. Eu quero levar as outras localidades, dos assentamentos, da sede e de outras localidades que afirmar para mim que é a prioridade, porque eles podem ter outra prioridade lá também. Yolanda, te cortando, mas é porque eu me lembrei de agora de uma coisa que eu acho que mais ou menos tem uma certa influência.
Eu vi uma pesquisa de uma organização que não é governamental. E ela tinha na pesquisa mostrava o seguinte, que 39% das crianças não queriam voltar às aulas, agora após a pandemia. Né? Ou esse período já final, eu não sei se ainda está final, até agora eu confesso a vocês que eu estou mais perdido, certo? Porque cada um diz uma coisa, mas é fato que essa pesquisa existiu e 39% das crianças não querem voltar às aulas, mas tem 14% que não querem voltar para a escola. Isso é um problema grande para os futuros administradores. É o maior desafio que a gente vai ter no próximo governo. Então, 14% de uma população escolar de milhões, isso aí é trabalho que precisa ser conquistado e bem elaborado. Bem estruturado para incentivar a volta, que é preciso. Assim, como você vive está dentro desse sistema de educação, né? Como você vê esse hiato, né, da pandemia e desses números que eu te apresentei? Veja bem, eu bem sei o que é isso, porque veja só, desde a pandemia que eu trabalho com caderno de atividade, inclusive para dar exemplo no período de campanha agora, antes de eu sair eu programei um livro-atividade, conversei com os pais, orientei os alunos e deixei esse material para ser efetuado até dezembro, independente se vai entrar alguém aí para ter um empreguinho para ganhar uns votinhos, né? Porque assim, se coloca qualquer pessoa lá porque tem que gerar mais emprego, porque gera mais voto. Mas eu fiz a minha parte, não era a minha parte, mas eu fiz pensando nas crianças e nas famílias. E eu escuto muito as famílias, e outra, Roberval, eu sei que eu tenho tanta coisa para falar, mas é muito importante você ouvir, porque recentemente, na Escola Fundamental 2, na de maior fluxo, que foi prejudicada pelos precatórios, que não foi investido como prioridade no projeto Fulgêncio na Asa Branca, eu participei de um desafio online nesse período, onde os alunos deram uma contribuição inesperada para mim e para a população, que justamente vem dando um suporte a eu fazer a geração do primeiro emprego na localidade. Muito importante isso que eu vou dizer, porque como eu tenho uma carga horária de 50, eu tenho uma carga horária lá complementar 50 horas, eu só pegava um time de desafio e me deram 5 porque eu pedi, eu quero justificar o meu salário. Eu não quero um time, eu quero todos que for possível. E dei a conta. Então, eu fui feliz porque quando chegou o período de pré-candidatura, eu já tinha fechado os trabalhos, e belíssimos trabalhos que eu não vou usar como pretexto para a minha campanha, mas eu quero dizer o seguinte, que esses alunos de 6º ao 9º ano deram uma contribuição, que é isso que lhe falta realmente, a gente potencializar as comunidades para valorizar os formatos que a gente tem na localidade e fazer um trabalho de inteligência com essas crianças. Então, veja só, os temas que eles abordaram, justamente o que eu disse aqui, que vai aparecer no projeto do agente comunitário e a ampliação e o projeto escolar. Por quê? Os temas que eles colocaram lá em trabalho de pesquisa científica foram justamente isso, saneamento, o destino do lixo, entendeu? A água potável, entre outras coisas que eles colocaram. Inclusive isso aí tem um novo marco do saneamento que foi aprovado, né? Então, e a gente tem conhecimento, mas as verbas que chegam no município, elas não são investidas na sua integridade. E eu quero ser a prefeita futuro, nem que seja só uma vez, Roberval. Eu não quero puxar para partido, eu não quero nem saber, eu quero ser diferente, eu quero pregar uma verdadeira mudança, porque sou uma professora, é difícil a gente ver uma prefeita professora. Quer dizer, o professor contribui em todo tempo, mas para o espaço político, às vezes, eu não sei por que não aparece, principalmente a mulher não aparece, mas eu estou aparecendo. Então, isso é uma questão da gente estruturar a Casa Santa Maria da Boa Vista, não é só o Projeto Fulgêncio, e a gente aproveitar essas ideias jovens e o quadro de formados que tem 6, 10, 15 anos que estão lá, formados, investindo em especialização, mas ninguém vê. Ninguém promove o primeiro emprego. Eu estou querendo promover, e não é só na educação da saúde que eu quero promover, porque tem a questão da agricultura, que essa sim
e que vai alavancar as oportunidades. Me diga uma coisa, veja bem, se você fizer uma comparação de uma casa com a atual administração de Santa Maria da Boa Vista, qual seria a grande mudança que a professora Yolanda atacaria logo no início do seu mandato? Repete aí um pouquinho. Comparando a atual administração com uma casa. Você monta uma casa, a casa tem que estar organizada, né? O desorganizado depende. Um comparativo. Agora, se você fizer um comparativo com a casa, aí você, quando vai para casa ou entra numa casa, você tem a prioridade. Qual seria essa prioridade no início do mandato da professora Yolanda? Eu vou logo no afetivo que todas as pessoas, não sei se é por cultura, eu não sei, mas se repete a história. Geralmente as pessoas me perguntam assim: Yolanda, se você for eleito, o que é que você vai fazer com as oportunidades das secretarias, dos cargos comissionados, como é que você vai conduzir? Então eu vou nessa fala. Eu quero dizer a Santa Maria da Boa Vista que a minha chapa é leve, minha família não é política. Eu nasci uma sonhadora, acho que porque professor é luz, em qualquer papel que ele faz, eu quero ser luz, eu quero ser alguém que possa contribuir. Então, atrás de mim, na minha chapa, não tem pessoas pleiteando cargos e nem regalias de carro locado, nem de nada disso. Vocês podem observar que eu trabalho só com as pessoas humildes e aquelas que não têm medo de apoiar, porque não deve favor político a ninguém. Isso é muito bom para mim, eu não me levo por isso. E aí eu quero dizer a todos que estão na situação e na oposição que eu não serei perseguidora, porque eu sofri muito no meu município. Como eu falei lá atrás, que eu construí a ideia de distribuir o fluxo dos alunos para as escolas novas do projeto. Eu fui 1 ano e meio expulsa da minha casa, politicamente. Eu andava a pé, eu fui ameaçada, eu sofri muita perseguição e não tinha nem onde dormir na nova localidade. E eu tenho isso como uma coisa boa na minha vida, eu não quero que ninguém passe por isso. Então eu quero dizer a todos os boavistanos, independente de partido, de grupo, que se vocês me derem a oportunidade, a gente vai fazer uma mudança de verdade nesse sentido. Eu vou ocupar as vagas que estão todas disponíveis comigo, com profissionais de qualidades éticas que não me perseguiram, entre aspas, que os políticos é quem tem culpa, não é o povo que tem culpa. Quem me perseguiu foram os representantes de elite e de suas regalias que não querem deixar o osso para outro, entendeu? É que vive no cheiro do queijo e não quer largar. É desses que eu estou falando e não da população. Então eu quero preencher as vagas, as oportunidades que tem de maneira ética, ouvindo as comunidades. Você fez um bom trabalho, você vai permanecer. Você não fez, vamos passar por uma avaliação. E eu tenho uma sugestão na educação. Como a gente não teve espaço nos governos, que não é só o atual, não vou falar só do atual, como a gente não teve a democracia de fato em relação ao professor, eu quero, meus colegas da educação, que agora vocês fortaleçam o sindicato e uma comissão à parte, para vocês sugerir como é que vocês querem que condiza esse processo, porque nós passamos por essa perseguição. E ainda, tem outra coisa que eu não posso deixar de esquecer. Como é que eu vou conduzir a questão dos precatórios, uma vez que já foi usado? Eu quero dizer que quem deve em algum tempo tem que pagar. Eu quero dizer que lá no Congresso foi aprovado os 60%, não foi 40% para a gente, e que o governo atual vetou, mas que em algum tempo esse direito novo vai ter que voltar. Então a luta continua e a gente precisa estar organizado. Então, meus queridos professores, pelas crianças, pelos jovens e por nós, vamos fortalecer a nossa luta, criando ou um conselho ou uma comissão, quem vai dizer são vocês. Sei que serei diferente dos outros gestores. Eu vou estar tanto no meio do povo, como vou estar nas audiências do Legislativo com vocês, e vou estar lá no Executivo, na medida do possível, para dar apoio. Não só por nós, educadores, mas por toda a educação do município, que precisa ser mais valorizada. Eu coloco como pressuposto uma coisa que eu desejaria que todos os governos tivessem feito em Santa Maria, e a gente sugeriu, que no final de cada semestre, todos os profissionais da educação fossem avaliados e os bônus fossem premiados com alguma forma. Ou uma viagem, ou uma bonificação, alguma coisa que fosse criteriosamente discutida dentro da comissão. E não somente para os profissionais da educação, mas para os estudantes, porque eu trabalho assim e vejo quanto a educação melhora quando a gente tira um pouquinho do bolso,
que motiva as famílias, que motiva as crianças a participar mais do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu tenho propriedade para falar disso. Então, para fechar esse tópico, vamos relembrar, a oportunidade jovem é o agente escolar voltar, né, que a gente já teve e deu certo, e fazer uma experiência de um ano. Ampliar os agentes comunitários, considerando as demandas. Também, nós vamos ampliar com critério de responsabilidade. Se os profissionais mostrarem qualidade de trabalho, permanecerá. E eu quero estender isso, não é só o projeto, é a todas as localidades que apontarem a sua necessidade. Então, reflitam. No meu governo tem todas as oportunidades abertas. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e depois nós voltamos no último bloco. E, né, vamos lá, depois daqui a pouco a gente volta. Seu happy hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da 1 sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Toda quarta às 19 horas na TV1 tem conexão com Roberval Souza. A credibilidade de profissionais que conhecem a nossa história. Assista a TV1 via streaming exclusivo. Aplicativos para Android e iOS, nas plataformas das redes sociais e pelo Google Play na sua Smart TV, computador, tablet e outros dispositivos. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV1, a TV que você se vê. Olá, eu sou Roberval Souza. Toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, eu tenho o programa Conexão Acesse na TV1. Estou te convidando, vem ver as entrevistas dos candidatos a prefeito de Petrolina, Juazeiro e Santa Maria da Boa Vista. Voltamos, né? E lembrando que a gente está batendo sempre nisso, né? De você assistir a nossa programação, o nosso programa, baixando o app, né? Nossa plataforma exclusiva, via stream, né? Você baixa o app no iOS ou Android e você assiste a nossa programação até 24 horas por dia, porque ela está no ar 24 horas por dia. Ou você vai para o www.tv1digital.com, né? E lá você linka para Facebook, YouTube ou o Instagram. Então, nesse último bloco, professora, a gente vai mais para umas perguntas mais rápidas. A gente tem um tempo, né? Porque a TV, no caso, tem tempo, né, estipulado. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta e depois entrar no que eu chamo de respostas rápidas. Eu lanço alguma coisa e você responde, né, sinteticamente e rapidamente. Mas eu sei que você trouxe várias demandas para a gente conversar, mas é que a gente vai fazer uma outra rodada, a gente ainda está pensando como vai fazer uma outra rodada, né? Porque a gente não consegue, num programa, a gente abranger tudo, né? Mas você falou logo no início, né, e fora do ar, sobre a questão da agricultura. Assim, eu gostaria dessa sua posição, porque você falou que você vive na agricultura, e eu acho interessante para mostrar para o pessoal de Santa Maria qual é a sua posição com relação à agricultura e a sua proposta da agricultura para Santa Maria da Boa Vista. Bem, é o seguinte, gente, como eu falei, eu tenho várias demandas, mas eu não quero falar o que todo mundo já falou, porque, considerando o projeto, eles já sabem a realidade. Mas eu quero falar em relação às outras localidades, porque Santa Maria da Boa Vista é um município agrícola. E que bom, nós temos uma riqueza enorme, nós produzimos goiaba, banana, inclusive eu produzo banana, a uva e uma série de culturas, né, que alavanca a economia local e do Nordeste, né, porque a gente
distribui dentro do Nordeste essa economia, mas é quanto o produto bruto. Mas tem uma coisa que eu quero ousar, mas eu quero ousar, não quero ousar sozinha. O Projeto Fulgêncio me colocou esse anseio coletivo diante dos trabalhos da educação e dos desafios online em trabalho de pesquisa. Eu quero estender aos assentamentos que vivem a realidade agrícola, a Fazenda Milano, a região ribeirinha e etc. A mesma situação. Antes de mais nada, eu quero dizer que para a gente escoar a nossa produção, a maior preocupação da gente hoje é a estrada. A estrada Caraíba-Zurimamã, que está no chão, está sem manutenção, e que é o anseio maior das pessoas o que é que a Holanda vai fazer para que a gente, no ano que vem, a gente tenha estrada e comece a organizar o comércio da agricultura, a comercialização da agricultura, porque a gente comercializa à beira da pista, em Caraíbas, a céu aberto, indignamente, sem estrada. Então eu vou dizer de uma forma resumida. Como eu disse a vocês, eu estou no partido PSOL, é um partido que trabalha na coletividade. Sou fiel a Deus, eu não sou fiel a ninguém, eu sou fiel ao meu povo. Estou nele até onde encontrar motivos para continuar. E quero dizer que quando eu falei que eu não persigo ninguém, é porque no ano que vem eu tenho um desafio enorme. Eu não quero 2022, que é o ano de eleição de novo. Eu quero colocar um desafio para todos os deputados, independente de partido, que eles venham às localidades, dar contribuição local ou trazer emendas para alavancar os débitos que eles têm de 20 anos, por exemplo, a Chapada do Peba. O povo conquistou a terra há 20 anos e não tem água à beira do Rio São Francisco. E eu trabalhei lá e sei. No Projeto Fulgêncio, a gente não tem estrada, não tem água, tem um prédio que tem que ser melhorado para a agroindústria, mas está abandonado lá. E os anseios do povo são o mesmo. E 4 anos é pedindo a mesma coisa. Então, considerando o levantamento que eu fiz do quadro local, eu descobri uma riqueza maravilhosa. Nós temos vários técnicos em agroindústria, temos técnicos de enfermagem, temos técnicos agrícolas, que estão ali gritando, alguém tenha socorro das áreas agrícolas e nos empregue. Então, com as ideias deles, a gente pode ter um incentivo, eu posso incentivar, potencializar, capacitá-los para que a gente, de fato, desafie o novo, a agroindústria, que ela vai agregar muitos valores. Vai gerar emprego e renda? Vai, mas vai alavancar mais ainda a agricultura. Porque eu sempre digo uma coisa, Petrolina tem um débito muito grande com o grupo da realidade deles, que eu não estou aqui para falar nomes, e parabenizo. Se desenvolve porque investiu na agricultura, e eu respeito. Aqui, o Projeto Fulgêncio tem, juntamente com o povo da cidade, vê uma coisa. Tem uns 4 anos que eu observo que o nosso povo faz feira em Orocó, Cabrobó, e querem que eu pregue a independência do projeto. Olha só o fato de responsabilidade. E eu, com muita ética, com muita reflexão, disse, gente, me dê a oportunidade. O ideal não é desmembrar, é unir campo e cidade. Deixa eu andar mais na sede, nas outras localidades, e comentar que vocês querem isso, mas não é hora ainda. Então vamos ver se nessa eleição, com a minha vitória ou não, as pessoas de Santa Maria da Boa Vista descubram onde errou. Porque, do contrário, na próxima eleição, eu, professora Yolanda, vou pregar a independência, porque já existe uma forma. Nós só dependemos da cidade lá, Roberval, só para banco. Nós temos mercados, nós temos bons profissionais, nós temos muitas coisas distorcidas porque nós não tivemos no poder para fazer como a gente sonha. Mas eu estou ainda pedindo calma. O ideal é unir campo e cidade, independente de partido. Porque se em 4 anos eu não realizar as coisas que eu sonho na política, eu volto às bases e digo, gente, me desculpa, não dá. Mas eu ainda acredito que a gente pode mudar. Nós vamos para essa fase final do programa e eu lanço algumas palavras ou frases e aí você responde de forma bem rápida. Você colocou lá na pauta assuntos extra. Eu vou ser bem rápida nisso. E deixa para o próprio bloco, não? Não, né? Aí vamos para outra oportunidade. Pronto, deixa para outra oportunidade. Porque aí não, eu abre entendo, muito, muita coisa. Fica, né, muita coisa. Bem distorcido. Uhum. Vamos lá. Um desejo. Um desejo que as pessoas humildes de verdade e as pessoas formadas tenham uma oportunidade de verdade. Porque muitos chegaram com 10 e têm 35, 40 anos sonhando com oportunidade. Um momento de vida.
Melhor é o hoje com meus filhos, minha família, a base de tudo. Uma vitória. O respaldo que meu projeto Fugência está me dando tão rápido, que eu não esperava sair nas pesquisas para ser pré-candidata a prefeito. Por último, um recado à oposição de Santa Maria. Que não me veja como oposição, mas alguém que está gritando, que mude as estratégias, que aplique todas as verbas nas potencialidades que a gente tem em toda a localidade, que deixe de fome de dinheiro, porque a pandemia veio dizer que todos nós somos iguais quando a gente botar humildade, se articular com todo mundo para dar direito ao povo pequeno, que é o povo de Deus. Bom, você teve aí esse momento, né? Logicamente que a gente tem um tempo do programa e, né, eu estava conversando, a gente estava conversando aqui porque as pautas são grandes, tá certo? Todos os candidatos que vêm aqui têm uma pauta enorme e a gente tem a restrição do tempo. Eu nem puxei porque eu vi que realmente eu ia engasgar. E a gente agradece a audiência, a sua audiência, lembrando, né, como você pode assistir a nossa programação. Lembrando também que nós temos programas que já estão no ar, né, que são Conexão A7, o Esporte na 1 e o Boteco na 1. E você pode baixar o nosso, na nossa plataforma exclusiva, o nosso app, né, iOS ou Android, você baixa até no seu celular e você nos dá o prazer da sua companhia 24 horas. A você que nos assiste, uma boa noite. Né? E deixo aí a Yolanda o seu posicionamento final, né, para a gente encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer esse espaço que TV1 abriu para mim, na pessoa de Elza Brandão, essa guerreira infalível. Agradecer a entrevista com o Roberval Souza, uma pessoa muito leve, suave, Deus te abençoe. Quero agradecer a toda essa equipe desse jornal, agradecer a meus amigos de Petrolina que me escutam, a minha família, porque eu tenho família aqui, tenho amigos. Agradecer a todo o meu povo do Projeto Fugêncio e em especial em nome do meu pai Emiliano, da minha mãe Adaltiva, agricultores, pessoas humildes que me ensinaram uma coisa, que não é por vaidade nem por ganância, mas é por necessidade que a gente contribui. E agradecer a meus filhos, Raí e Raíla, que me escutam, e a todos os meus seguidores humildes, a todos os meus apoiadores anônimos, que eu tenho bastante, que não querem se revelarem. Um abraço também os revelados, a Léo da Água, e a outros e outros que você já tem conhecimento. Um cheiro no coração de cada um. Eu fico muito triste, Roberval, nessa pandemia não poder abraçar as pessoas, porque eu sou muito disso, de abraçar, de cheirar, e não posso. Mas esse tempo vai acabar. Porque ele não veio para ficar, não. Eu acredito que não. Foi para dar uma lição a gente, né? Quem podia abraçar, não abraçava. E quem podia, não pode fazer isso. Bom, agradecendo a sua audiência, uma boa noite a todos e continue na TV1. Seu happy hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da 1 sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Toda quarta às 19 horas na TV1 tem conexão com Roberval Souza. A credibilidade de profissionais que conhecem a nossa história. Assista a TV1 via streaming exclusivo. Aplicativos para Android e iOS. Nas plataformas das redes sociais. E pelo Google Play na sua Smart TV. Computador, tablet e outros dispositivos. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV1, a TV que você se vê. Olá, eu sou o Roberval Souza,
Toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, eu tenho o programa Conexão Acerte na TV1. Estou te convidando, vem ver as entrevistas dos candidatos a prefeito de Petrolina, Juazeiro e Santa Maria da Boa Vista.